Agora eu tenho que compartilhar a tela com vocês. Tá. Pessoal, eu queria comentar duas coisas importantes aqui com vocês. É o seguinte, ó. Primeira coisa que eu vou comentar com vocês são duas coisas. A primeira coisa é sobre aquele exercício que eu passei. Eu vou fazer um comentário rapidinho aqui nele sobre esse exercício que eu passei para vocês fazer. Depois vocês refizeram também, me entregaram. E logo em seguida a gente vai partir para a continuação do nosso conteúdo, tá? A intenção é terminar esse conteúdo hoje, muito embora eu acho que não vai ser possível, mas eu vou tentar para já na próxima semana ou amanhã mesmo já postar a atividade avaliativa de vocês referente a esse conteúdo de cinética, para na próxima semana a gente já começar outro, tá? Então eu vou tentar correr aqui para a gente poder continuar com o conteúdo, tá? Só que antes, como eu falei para vocês, eu queria dar uma passada lá naquele exercício, tá? Que eu tinha passado para vocês, certo? E aí eu percebi, eu corrigi, né? Eu comentei esse exercício em cada caso, né? Eu fui lá no chat, nos comentários, né? Que vocês me entregaram, aí falei onde que erraram, onde que acertaram, esse tipo de coisa, né? E aí eu percebi que a grande maioria conseguiu acertar essa primeira. Nessa primeira aqui não tem muito problema, né? Era só calcular a velocidade média. Então não vou, eu especificamente não vou nem fazer a resolução dela aqui, não vou nem comentar, né? Porque praticamente todo mundo acertou, né? Um ou outro teve um pequeno deslize, mas sabia como calculava. Teve deslize mesmo na própria matemática, mas sabia como calcular a velocidade média. Então eu não vou comentar muito sobre essa questão aqui, né? Teve até um barulho agora acho que é um galo. Então vamos lá. Agora essa segunda aqui, gente, a grande maioria de vocês erraram, né? Cara, era só o que faltava. Na hora da aula, esse negócio faz barulho. A grande maioria de vocês erraram. Algum de vocês conseguiu achar mais ou menos a resposta depois que entregou? Conseguiu descobrir a resposta dessa questão aqui? Ou ainda continua na dúvida? Falem. Como é? Eu estou perguntando se depois que vocês entregaram, vocês encontraram a resposta para essa questão aqui, ou a maioria ainda não entendeu essa questão? Eu não entendi. Ó, eu vou sair daqui desse slide e vou aqui no chat. Tá, vamos lá. Para responder essa questão, meu Deus do céu, que barulho é esse, cara? É impossível. Como é que pode? Na hora da aula aparecem umas coisas estranhas. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu quero que vocês olhem para essa reação química e para essa fórmula que está aqui embaixo. Vocês lembram que eu tinha falado que a gente usa sempre uma coisa chamada de velocidade média única de reação. Que, por exemplo, as reações químicas, elas muitas vezes apresentam velocidades médias diferentes, né? Que a gente tinha até visto lá nas aulas anteriores, que a gente calculava que as velocidades médias das reações químicas e elas apresentavam velocidades diferentes, ou seja, era uma velocidade em relação a cada componente da reação. E aí isso é um problema para a química, né? O interessante é a gente ter uma velocidade única para toda a reação. E aí, para resolver isso, a gente fazia o quê? Dividia cada velocidade pelo respectivo coeficiente estequiométrico. E o que é o coeficiente estequiométrico? É esses números que estão aqui na frente, ó. Entendeu? A gente divide a velocidade média por esses números. E aí eu vou ter uma velocidade média única para a minha reação toda. E aí, em vez de fazer isso também, eu posso colocar, inclusive, uma fórmula. Que fórmula é essa? É a fórmula que está aqui na tela de vocês, ó, a fórmula da velocidade média única de reação. Que ela leva em consideração sempre a velocidade média dividida pelo inverso do coeficiente estequiométrico, tá? Então, deixa eu só sair aqui do slide, porque tem alguém querendo entrar na sala. E aí, eu vou colocar o acesso, e aí a gente vai comentar sobre isso. Então, vocês vão perceber isso, ó. E, por exemplo, ó, eu quero que vocês entendam isso, ó. Quem que é a minha velocidade média, ó, quem que é a minha velocidade média em relação ao N2, que é esse composto aqui do reagente? Quem que é ela? Ela é igual a menos delta, concentração de N2, tá? Delta, concentração de N2, dividido por delta T. Dividido por delta T. Tá? Então, essa é a velocidade média em relação somente ao N2.
E aí essa velocidade média única está me dizendo o quê? Que eu vou pegar essa velocidade média aqui que eu já tenho e vou multiplicar, olha o sinalzinho da multiplicação aqui, ó, vou multiplicar pelo inverso do coeficiente estequiométrico. Quem que é o coeficiente estequiométrico? É 1. Quem que é o inverso? É 1 dividido por 1. Né? O inverso é sempre 1 dividido por esse respectivo número. Então, por isso que aparece aqui, ó, 1 dividido por 1, multiplicado a minha velocidade média. E esse menos aqui, professor? Esse menos é da própria fórmula de velocidade média. Porque vocês vão lembrar que para os reagentes, eu sempre coloco o sinal de menos na frente. Para quê que eu coloco? Para indicar que eles estão diminuindo em relação ao tempo. Ou seja, à medida que o tempo passa, os meus reagentes estão sendo consumidos e sendo transformados em produtos. Se eles estão sendo consumidos, eles estão sendo diminuídos. E eu coloco o sinal de menos para indicar essa diminuição. E o produto, professor, por que tem o sinal de mais aqui, ó? Porque o produto está sendo formado ao longo do tempo. Então, à medida que o tempo passa, a quantidade de produtos estão aumentando. E eu coloco o sinalzinho de mais para indicar esse acréscimo. Tá dando para entender, pessoal? Ou estou falando muito rápido? Tá dando. Tá dando. Beleza. Beleza. Então, aí outra coisa, ó. Quem que é a velocidade média em relação ao H2? Quem? É delta. Delta, concentração de H2 dividido por delta T. Aí vezes, tá aqui o sinal de vezes, o inverso do coeficiente estequiométrico. Quem que é o coeficiente estequiométrico do H2? Tá aqui, ó. É o 3. Quem que é o inverso? É 1 sobre 3. E lá o sinalzinho de menos para indicar que eu estou falando de um reagente, que ele está diminuindo com o tempo. Então, a velocidade média única é isso, gente. São essas igualdades que eu tenho aqui, ó, essas 4 igualdades, para indicar que a minha velocidade média ela é única para a minha reação. Tá? Então, a velocidade média só para o N2, ela vai ser igual para o H2 e vai ser igual para o NH3, desde que eu esteja multiplicando pelo inverso com coeficientes estequiométricos, tá? Então vai ser igual. Então isso é a velocidade média única. Aí alguém pode perguntar assim, professor, mas o que essa explicação que o senhor está dando aí tem a ver lá com aquela questão? Então a gente vai ver isso aqui agora, ó. O que ela tem a ver com a questão? A gente vai tentar descobrir isso aqui agora, tá? Então a questão ela falava assim para a gente, ó, dado o processo 3, né? Então ele está escrevendo aqui a equação química, ó, 3 C2H2 formando C6H6, ele pede para determinar a velocidade de formação do benzeno, tá? A velocidade de formação do benzeno em função da velocidade de desaparecimento do acetileno. Então, quem que é o benzeno? O benzeno é esse aqui, ó, é o meu produto. Quem que é o acetileno? O acetileno é o meu reagente, tá? E a relação estequiométrica deles é 3 para 1. Então, os coeficientes estequiométricos aqui nessa reação é 3 para 1. Então, minha primeira missão, gente, é escrever uma velocidade média única de reação, para eu poder descrever, para eu poder saber a relação que existe entre essas velocidades médias. Então, vamos escrever ela aqui, ó. Velocidade média, tá? Velocidade média é igual, tá? É igual menos, tá? Menos 1 sobre 3, tá? É igual menos 1 sobre 3 vezes delta, concentração de C2, delta, concentração de C2H2, tá? Delta, concentração de C2H2, dividido por delta T. Alguém conseguiu entender por que eu formulei a expressão para o C2H2 desse jeito aí? Alguém conseguiu entender? Por que a velocidade média eu estou calculando desse jeito? Todo mundo conseguiu entender? Sim. Por que eu estou usando o menos um terço lá na frente? Vocês sabem? Porque a velocidade média do benzeno, desaparecimento, alguma coisa assim. Não, aqui ó, é a velocidade média de desaparecimento do acetileno. Beleza. Só que vocês estão percebendo que aqui na frente do acetileno, que é o meu reagente, tem um 3, ó. Tem um 3. E ele é o reagente. Se ele é o reagente, eu já vou ter que usar o sinal de menos. E aqui tem o 3, então eu vou usar quem? Vou usar 1 sobre 3. Vou usar o inverso. Multiplicado pela velocidade média do acetileno. Quem que é a velocidade média? É delta, concentração do acetileno, dividido por delta T. Por isso que eu usei. Como eu quero calcular a velocidade média única, eu vou colocar aqui o quê? Vou colocar uma igualdade. E agora eu vou escrever a mesma expressão, só que agora para o benzeno. Então, eu vou colocar aqui o mais, já que ele é o produto,
Lá na frente dele tem um 1. Então, vou colocar o inverso de 1, que é 1 sobre 1, né? Vezes delta, né? Que é a minha variação. Variação de quê, professor? De concentração. De quem? Do benzeno, que é o produto, que é o C6H, né? C6H6, né? Dividido por quem? Dividido pelo tempo, né? Pela variação de tempo, que é quem? Que é o meu delta T, tá? Que é o meu delta T. Deu para entender, pessoal, por que eu coloquei essa igualdade aqui? Por que eu coloquei 1 sobre 1? Acho que deu. De novo, ó. Esse 1 sobre 1 é quem? É o inverso do coeficiente estequiométrico. Por que eu estou igualando aqui, professor? Porque, vocês podem perguntar, porque eu estou trabalhando com velocidade média única de reação. Por isso que eu coloco igual. Porque a mesma velocidade que eu vou ter para o reagente é a mesma que eu vou ter para o produto. Por isso que eu chamo de única. É a mesma. Só que para ela ser a mesma, eu tenho que levar em consideração o inverso dos coeficientes estequiométricos. O que é o coeficiente estequiométrico, professor? É aqueles números que aparecem lá na frente da equação química. Ó. É esse 3, e aqui como não aparece nada, é porque tem um 1. Tá? Então leva em consideração isso. Certo? E aí, ó, a gente vai precisar fazer outra coisa aqui também. Ó. Deixa eu só mudar aqui a cor da tinta. Tá? Essa expressão aqui, ó, que eu estou marcando aqui para vocês, ó, essa expressão aqui que eu estou marcando para vocês, ela é a minha velocidade média de desaparecimento do acetileno. Ela é a minha velocidade de desaparecimento do acetileno. Essa outra expressão aqui, gente, ó, que eu estou marcando aqui para vocês, ó, ela é a minha velocidade média de formação do benzeno. Vou chamar V-form, tá? Para dizer que é a velocidade de formação. Velocidade de formação, tá? Porque vocês vão lembrar sempre, ó. Quem que é a velocidade média de um composto? A velocidade média de um composto é igual, né? É igual delta, né? Que é a variação da concentração do reagente, né? Dividido por delta T, tá? Dividido por delta T. Menos, tá? Então, isso é a velocidade média. Então, o que eu estou pegando aqui? Eu estou pegando somente a expressão de velocidade média e estou chamando ela agora de velocidade de desaparecimento, tá? Então, agora, eu vou poder relacionar essas expressões de acordo com essas novas nomenclaturas que eu tenho. Tudo que eu marquei aqui, eu vou chamar de velocidade de desaparecimento, e tudo que eu marquei do outro lado, eu vou chamar de velocidade de formação. Então, agora eu vou reescrever a minha fórmula. Como que eu vou reescrever a minha fórmula? Vocês vão já entender o que eu estou querendo falar. Ó. Vou escrever ela assim agora. Ó. Velocidade média única de reação vai ser igual, tá? Vai ser igual a minha velocidade de desaparecimento, que eu acabei de selecionar ali, velocidade de desaparecimento, tá? Dividido por quem? Por esse 3 que ficou sozinho, então tá aqui, ó, por 3, e vai ser igual a minha velocidade de formação. Vai ser igual a minha velocidade de formação. Alguém perguntar, professor, e aquele 1 sobre 1? 1 sobre 1 é 1 dividido por 1, que é 1, né? Então não precisa colocar nada aqui, tá? Então eu já tenho essa expressão. E aí, no final das contas, a questão pede para a gente determinar a velocidade de formação em função da velocidade de desaparecimento. Então, se você olhar para essa equação aqui, ó, vocês vão descobrir o quê? Vocês vão descobrir que a minha velocidade de formação, ela é isso, ó. Então, vou descobrir que a minha velocidade de formação do benzeno vai ser igual à velocidade de desaparecimento do acetileno, tá? Dividido por 3, tá? Então vai ser igual a velocidade de desaparecimento dividido por 3. Alguém pergunta assim, professor, então era só isso? Era só isso, tá? No entanto, a gente precisou escrever a nossa velocidade média única de reação para a gente poder ter noção de onde é que aparecem as expressões, tá? Teve algumas pessoas que escreveram que a velocidade média ela era de 3 para 1, aumentava de 3 para 1. De certa forma, está correto, tá? Só precisa ter cuidado um pouco com a relação. Eu preferi colocar desse jeito aqui, usando a matemática, porque com a matemática fica tudo mais claro para a gente. Então, quer dizer o quê? Que a velocidade de formação do benzeno, ela depende da velocidade de desaparecimento do acetileno dividido por 3, tá? Então, ela depende disso. Então, por que é dividido por 3? Porque lá na frente do acetileno tem um 3, tem um coeficiente estequiométrico 3, tá? Então, por isso que a gente precisa dessa relação aqui, tá? Pessoal, vocês conseguiram entender um pouco?
Eu não Sim, mas coloquei assim, informação. Pode falar aí. Eu não... Quem foi que falou? Eu não entendi a segunda parte. fala primeiro aí. Fala aí. Eu não coloquei em forma de cálculo, eu coloquei, tipo, a cada formação de um benzeno, 3 acetilanos desaparecem. Pronto, exatamente. Exatamente. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E tá correto. Tá correto. Eu só coloquei desse jeito aqui para vocês entenderem a questão mesmo da matemática, tá? Mas do jeito que você escreveu tá correto também, tá? A cada benzeno formado, 3 acetilenos desaparecem. Então eu posso relacionar isso com velocidade também. Beleza? Professor, o delta é quem mesmo? É qualquer número que eu escolher? Como é? Não entendi não. O delta é quem? Quem que eu boto no delta? Caraca. Tá falando... Não, porque é o seguinte, aqui eu não estou falando de valor numérico, aqui é só expressão, beleza? Ah, tá. Então o delta vai estar na questão quando tiver que calcular, né? É porque é o seguinte, ó, olha para essa aqui. Nesse caso aqui, gente, ó, vocês vão usar um delta numérico mesmo. Vão usar um delta. Por que vocês vão usar um delta? Ó, se liguem só. Nessa questão aqui, ó, eu peço, só para pra gente comentar, ó. Nessa questão aqui, eu peço a velocidade média, né? Eu peço a velocidade média. No caso do CO2, então vai ser delta, né? Delta, concentração do CO2, né? Concentração do CO2 dividido por ΔT, tá? Dividido por ΔT, certo? Quem que é o delta concentração do CO2? É a concentração do CO2, ó. Vou até colocar aqui. Esse delta é a concentração do CO2 final menos concentração do CO2 inicial. Então, o delta é isso, né? É uma coisa final menos inicial. O delta é concentração. E o delta T, professor? O delta T é quem? É o tempo final menos o tempo inicial. Nesse caso aqui, eu tenho números, né? Quem que é a minha concentração final? É a concentração no tempo final. Quem que é a concentração final? Essa aqui, ó. O tempo inicial é 10, tempo final 20. Concentração inicial 0,2, concentração final 0,6. Então é só substituir aqui, né? Concentração final 0,6. Concentração inicial 0,2. Tempo final 20. Tempo inicial 10. Então nesse caso aqui eu tenho valores numéricos. É só substituir na fórmula, fazer a conta, morreu. Eu acho velocidade média. Já aqui não, aqui eu não tenho valores numéricos, aqui eu só estou trabalhando com expressão matemática. Deu para entender isso aí? Entendi. Então, nesse caso aqui, eu não vou colocar número aqui dentro. Não vou colocar, porque a questão nem deu. Como é que eu vou colocar números aqui? Então, aqui eu só trabalho com expressões matemáticas. Vocês só vão poder calcular a velocidade média de fato quando a questão fornecer as informações de concentração. Aí você vai, coloca na fórmula e calcula. Porque eu vi que muita gente calculou aqui, velocidade média. Mas como que você vai calcular se eu não fornecer as variações de concentração e nem de tempo? Não tem como calcular. Vocês estariam inventando dados, e isso não pode. Então aqui eu queria que vocês apenas manuseassem as equações matemáticas. Beleza? Tranquilo, gente? Tranquilo. Ó, agora vamos para essa aqui, ó. Essa daqui, muita gente também acertou, mas boa parte também conseguiu errar, tá? E ela é uma questãozinha um pouco chata, mas ela é simples de resolver. Ela fala assim, ó. Ela é chata de interpretação, mas no final, para resolver, é simples, isso que eu quis dizer. Então, vamos lá. Fala assim, ó. A produção de amoníaco, né, que é o NH3, a gente chama também de amônia, ocorre de acordo com a equação aqui, né, que é N2 gasoso mais 3H2 gasoso, formando 2NH3 gasoso. Então, essa aqui é a reação química para a produção da amônia. E aí, no caso, essa representação aqui é a representação chamada de equação química. Uma equação química, ela descreve o fenômeno que acontece na reação química. E ele fala assim, ó, considerando que o consumo, então isso aqui é importante, ó, considerando que o consumo de gás nitrogênio ocorre com velocidade média igual a 0,5 mol por minuto, né? Ele pergunta qual que é a velocidade média de produção de amoníaco em mol por hora. Então, essa questão é uma mistura de pegadinha. Por quê? Porque ela dá a velocidade média do N2, né?
em mol por minuto, e lá na frente ele pede em mol por hora. Então é pegadinha. Então ele trabalha com minuto aqui, e no final ele pede por hora. Então a pessoa automaticamente na cabeça já fala, não, vou fazer a regra de 3 aqui, calcular a velocidade média aqui, mol por minuto, tranquilo, acabou a questão. Só que no final ele pede por hora. Então ela é uma pegadinha. Vocês lembram como que calcula as velocidades médias de um composto quando eu dou a velocidade média de outro composto dentro de uma reação química? Vocês lembram disso? Entenderam a pergunta? Eu fiz com regra de 3. É por regra de 3 mesmo. Então vamos lá. Ó. Que regra de 3 é essa? Eu quero que vocês prestem atenção. A questão forneceu a velocidade desse carinha aqui, ó, o N2, e pede a velocidade desse carinha aqui, ó, NH3. Beleza? A questão pede isso. Então ele deu velocidade de consumo. Por que foi consumo? Porque o N2 está nos reagentes, ele está sendo consumido. Então ele deu velocidade de consumo do nitrogênio e pede velocidade de produção do produto do NH3. Então, a gente faz por regra de 3 mesmo. Mas que regra de 3 é essa, professor? É relacionando a proporção dos coeficientes estequiométricos. Quais são os coeficientes estequiométricos aí, gente? Do N2 e do NH3? Eu queria que vocês me falassem. 1 e 2. 1 e 2. Então, vamos lá. Então, a relação estequiométrica é 1, né? A relação estequiométrica é 1 para 2. Beleza? Então, aqui na frente do nitrogênio tem 1 e na frente do NH3 tem 2. Então, a relação é de 1 para 2. E aí, eu posso usar essa relação estequiométrica para também relacionar com as velocidades. Então, a questão me forneceu uma velocidade média do nitrogênio igual a 0,5, né? Tá aqui. Então, a velocidade média do NH3 vai ser quanto? Vai ser x, né? Alguém pode perguntar assim, professor, por que você não colocou 0,5 aqui debaixo do 2? Porque ela corresponde à velocidade do N2 e não do NH3. Do NH3 é que eu estou procurando. Então, aqui fica fácil. Ó. Então, o meu x vai ser quanto? X vai ser igual 1 vezes x. X. 0,5 vezes 2, 1. Então, o meu x vai ser 1. Tá? 1 o quê, professor? 1 mol, tá? 1 mol por minuto. Por quê? Porque eu estou usando a concentração, eu estou usando a velocidade ali do 0,5 de mol por minuto. Então, vai ser isso. Então, isso aqui que eu acabei de achar é quem? É a minha velocidade do NH3. É a minha velocidade de formação do NH3. Já achei. Então, muita gente acabou a questão aqui, finalizou a questão aqui, botou 1 mol por minuto e achou que já tinha terminado. Só que está errado. Por quê? Porque a questão... Deixa só eu silenciar esse celular, gente, porque quando não é barulho de papagaio, de galinha, de galo, é o do celular. Então vamos lá. A minha velocidade do NH3 é 1 mol por minuto. Muita gente acabou a questão aqui. E aí vocês vão lembrar, mas o professor na questão pediu 1 mol por hora. Então já tem um problema. Se está em mol por minuto, tem uma coisa errada. Então a gente vai ter que fazer outra regra de 3 para poder terminar a questão. Então vou colocar um traço aqui, ó. E vamos finalizar, tá? Vocês estão percebendo que a minha velocidade, ó, é 1 mol. A minha velocidade, ó, é 1 mol a cada 1 minuto, né? A minha velocidade é 1 mol a cada 1 minuto. Só que a questão pede mol por hora. E 1 hora tem quantos minutos? 60. Então, vou colocar aqui embaixo, ó, 60 minutos, que correspondem a 1 hora, né? 60 minutos, que é a minha 1 hora, tá? Então, vou colocar aqui. Então, estou fazendo outra regra de 3. 1 hora, tá? Então, se 1 mol, eu tenho a produção de 1 mol a cada minuto, então a 60 minutos eu vou ter quantos mols? Vou ter x, tá? E aí faz de novo a regra de 3. X vezes 1, x. 1 vezes 60, 60. Então, a minha resposta aqui final vai ser x. Era para ter colocado até um y, na verdade. Vai ser x igual a 60 mol, tá? X igual a 60 mol por hora. X igual a 60 mol por hora. Tá? Por quê? Porque esses 60 minutos aqui equivalem a 1 hora. Tá? Então a gente só faz uma substituição aqui e acaba encontrando a nossa resposta. Ou, na verdade, também, vocês poderiam pegar somente a minha velocidade de mol por minuto e multiplicar por 60, já que 1 hora vale 60 minutos, também daria a mesma coisa. E aí era só mudar a unidade, 60 mols por hora. Tá, gente?
Então, vocês conseguiram entender, pessoal? Sim. Então, gente, essa questão ela é relativamente simples, tá? A resolução. No entanto, a gente precisaria só ter cuidado aqui com essa pegadinha no final, que ele pedia a questão em mol por hora, tá? Ao invés de ser por minutos, certo? Deixa eu ver. Então, agora a gente vai. Vou sair aqui desse slide, ó. Deixa eu só manter. Depois eu vou até salvar aqui, que aí depois eu já posto junto lá com as. Eu já posto junto com a aula de hoje, a resolução, para vocês acompanharem, eu quem não estava na aula. E aí depois eu já coloco lá no Classroom, tá? Deixa eu só ver aqui que hora é 31, tá? Então vamos lá. Certo. Então vamos voltar aqui para a nossa aula de hoje, que seria, na verdade, a aula 5. Vocês lembram, gente, na aula passada, que nós estávamos estudando os fatores que influenciam a velocidade das reações químicas. Vocês lembram disso? Alguém lembra? Sim. Vocês lembram que a gente estudou, na verdade, um único fator, que foi a temperatura, né? Que à medida que a temperatura aumenta, a velocidade das reações químicas aumenta, né? Porque aumenta o choque das moléculas. Vocês lembram também que a gente falou sobre teoria das colisões, né? Que uma molécula, para poder ter uma reação química, a molécula tem que colidir com a outra. E essa colisão tem que ser efetiva, tem que ter orientação efetiva, tem que ter energia específica. Energia efetiva também. Vocês lembram disso? Estão lembrando? Sim. Teoria das colisões, tá? Que é uma teoria para explicar as reações químicas. E aí, na aula de hoje, a gente vai fazer duas coisas. Nós iremos estudar outros fatores que influenciam as reações químicas, a velocidade das reações químicas, e iremos estudar também outra teoria para explicar como que a reação química acontece. Então, na química, são duas teorias. A primeira teoria é a teoria das colisões, que a gente já estudamos já, que ela explica como as reações químicas acontecem. E a segunda teoria é a chamada teoria da energia de ativação, tá? Então ela mostra isso aqui, ó. Vamos entender como é que funciona isso. Eu tenho uma reação química entre o H2, né? A mesma reação que a gente usou na aula passada. Eu tenho uma reação química entre o H2, molécula de hidrogênio, e o I2, que é a molécula de iodo. Então, no estado inicial, a gente tem as moléculas do reagente, tá? E eles estão indo em direção um ao outro para acontecer aquilo que a gente chama de choque, que a gente já viu lá na teoria das colisões. Então, a molécula vai chocar com a outra, vai bater, né? Vai bater. Isso no estado inicial. Só que lá no estado intermediário, quando elas se chocarem, vai acontecer uma coisa chamada de complexo ativado. O que é o complexo ativado? É uma estrutura intermediária entre os reagentes, que são as moléculas separadas, e os produtos, que já são as moléculas formadas. Tá? Vai acontecer isso, uma coisa chamada de estado intermediário. É como se fosse uma. Deixa eu explicar para você, como se fosse uma transformação, uma mutação. Tá? É como se tivesse Deixa. Você já assistiu Dragon Ball, pessoal? Com certeza. É como se tivesse no início sei lá, o Goku e o Vegeta inicialmente. Aí eles vão fazer, por exemplo, a fusão, né? E aí vai ter uma espécie intermediária. Antes dele chegar na fase final, ele vai ter ali uma espécie intermediária. E essa espécie intermediária, ela leva metade das características do Vegeta e metade das características do Goku. E aí, quando eles se formarem, eles vão formar um novo C, né? O C já depois da fusão, levando, obviamente, as características de metade de um, metade do outro. Então, antes dele chegar na fase final, que já é o ser transformado, ele tem uma fase intermediária. Tá? Então, é isso que ele está querendo dizer. Ó. Eu tenho duas moléculas, né, separadas, aí elas vão se juntar, formar uma espécie intermediária, que ainda não vai ser a espécie final, é só uma espécie mesmo do meio, e aí lá no final ela vai formar a espécie final de fato, que já são as moléculas dos produtos. Tá? Então isso aqui é uma descrição mais ou menos detalhada daquilo que a gente chama de reação química. Tá? E aí do ponto de energia, do ponto energético, a gente tem uns gráficos que ajudam a representar isso. Tá? Que é esse gráfico aqui que está na tela de vocês. Então no início, ó, eu tenho aqui os reagentes, tá? Então os reagentes, tá?
Tenho aqui o estado ativado, que é o meu complexo ativado. Ele é um complexo de alta energia, por isso que o gráfico tem esse pico aqui lá em cima. Ó. O gráfico ele é assim, ó, ele tem os reagentes nesse nível, aí tem um nível lá de cima, que é o nível do estado intermediário, e aí depois ele desce lá para o nível inferior, para o estado dos produtos, tá? E esse nível de energia, gente, ó, dos reagentes até o máximo aqui do gráfico, a gente chama de EA, que é energia de ativação, tá? Então, o que seria essa energia de ativação? A energia de ativação é a energia mínima que as moléculas devem possuir para poder reagir ao se chocarem, isto é, para poder ter uma colisão efetiva. Então é o seguinte, gente, eu quero que vocês entendam uma reação química, ela funciona assim, ó. O que eu desejo na reação química é sair dos reagentes e chegar nos produtos. Só que para mim poder fazer isso, é preciso que eu consiga ultrapassar essa ladeira. Eu quero que vocês entendam essa energia de ativação como sendo uma ladeira. Então, eu preciso ter energia suficiente para poder subir essa ladeira. Se eu tiver energia suficiente para subir essa ladeira, quer dizer que eu vou cair lá nos produtos e vou ter os produtos formados. Se eu não tiver energia suficiente, eu não vou subir a ladeira e os produtos não serão formados. Então, é como se fosse um cara andando de bicicleta, tem uma ladeira, já percorreu muito, ele olha a ladeira e fala assim, cara, não vou subir essa ladeira não, vou ficar aqui na sombra e vou ficar por aqui mesmo esperando alguma carona de carro, vou deixar minha bicicleta aqui e não vou subir a ladeira, não. Então, nesse caso, ele não vai subir a ladeira. Então, nesse caso, a reação não acontece. Agora, no mesmo caso, eu tenho alguns ciclistas que são mais fortes e vão olhar a ladeira e vão falar, não, essa ladeira é muito fácil de subir, eu já subi lá pedalando. Ele vai, sobe e consegue completar a missão. Então, uma reação química, ela é nesse sentido. Eu preciso de energia suficiente para fazer os reagentes ultrapassarem essa ladeira, para poder chegar nos produtos. Isso aqui é uma explicação do porquê algumas reações químicas acontecem e outras não. Por exemplo, você mistura dois compostos, aí você vê a reação química acontecendo. Aí você mistura outros dois compostos e vê que a reação química não acontece. Muitas vezes ela não vai acontecer por conta disso, que as moléculas, ao se misturarem, não vão ter energia suficiente para subir essa ladeira que a gente chama de energia de ativação. Se eu não tiver energia suficiente, quer dizer que a minha reação química não vai acontecer, tá? Então é importante que vocês entendam isso. Pessoal, alguma dúvida? Eu quero que vocês todos comentem aí. Deixa até eu voltar aqui. Eu vou até falar o nome de vocês. E aí, Manuel, Inácio, conseguiu entender? O Eduardo, a Amanda, o Yuri, o Moacir, Laura, a Laiane, quem mais que tá aí? Tá de boa, professor. Deixa eu perguntar, tá travando aí, gente? Não, tá tranquilo. A Laiane falou que não entendeu. Por que você não entendeu, Laiane? Só fui ver o comentário agora. 98. Questão 2, eu acho. Ah. Mas conseguiu Era no entender no início, final? professor. Mas Bem deu para entender na depois? terceira questão, ou na segunda questão, que o professor perguntou. Aham, Mas você conseguiu. Ah, sim. Ah, tá. deu Entendi agora. Entendi, beleza. Pessoal, esse negócio aqui. Tá travando ainda aí, Laiane, a minha imagem, minha voz? só um pouco. Pode falar. Mas eu acho que a minha internet E que pros... tá ruim. Ah, mas para os outros tá funcionando normal? Tá funcionando normal aí, Manuel? Tô sim. Beleza. Pessoal, então essa parte que vocês conseguiram entender do porquê uma reação química acontece e outras não, de acordo com essa teoria do complexo ativado, da energia de ativação, conseguiram entender, gente? Sim. Então vamos lá, ó. Então vocês precisam entender isso, ó, que a energia de ativação, que eu falei aqui da ladeira, é a energia mínima que as moléculas devem possuir para poder reagir, tá? Então, aí você fala assim, professor, e se as moléculas, na hora do choque, elas não tiverem essa energia mínima, a reação não vai acontecer? Não vai, porque a energia de ativação é a energia que mede a altura dessa ladeira. Então, para mim poder superar essa ladeira, eu tenho que ter uma energia mínima necessária para me superar essa ladeira. Tá? Então, é como se as moléculas se chocassem e não vão ter uma determinada energia. Se essa energia for menor do que a energia de ativação, quer dizer que a energia é menor do que a energia dessa barreira, dessa ladeira. Então, ela não vai conseguir subir. E para mim chegar nos produtos, eu preciso o quê? Eu preciso subir essa barreira e depois descer. Né? Então, essa barreira ela impede que a reação química aconteça. Então, para uma reação acontecer, eu preciso ter energia necessária.
Aí alguém vai perguntar, professor, essa energia de ativação ela é igual para todas as reações químicas? É óbvio que não, tá? Olhem para esse gráfico aqui, ó, lá de cima, tem energia de ativação aqui, ó, essa seta rosa. Olhe para o gráfico aqui de baixo, a energia de ativação já é essa seta rosa com uma energia muito maior, uma seta muito maior. Então, a energia de ativação ela não é igual para todas as reações químicas, tá? Cada reação química tem sua energia de ativação específica. Beleza, gente? Tranquilo? De bom. E como que ela é medida? Ela é medida de acordo com a altura do nível dos reagentes até o máximo aqui do gráfico, tá? O pico aqui do gráfico, ou o máximo lá na nossa ladeirinha, tá? Então ela é medida de acordo com o nível dos reagentes até o máximo aqui do nosso gráfico, tá? Então vamos lá. Ó, eu quero que vocês olhem, gente, ó, se liga. Vocês vão olhar aqui, ó, nesse slide, eu tenho a energia de ativação para a nossa reação química que a gente está estudando, ó. Eu tenho a nossa reação química aqui, ó, do H2, o iodo, formando no final o HI. Percebe aqui nos reagentes, ó, no reagente, eu tenho as duas moléculas separadas ainda, ó. Elas vão já se colidir. Então aqui é o meu estado A, tá? Então elas vão já se colidir aqui no estado A. Na hora que elas se colidirem, vão formar aqui o meu estado B, que é o complexo ativado. O complexo ativado, ele é uma estrutura que está lá em cima da ladeira, que é o meu estado B. Está lá em cima da ladeira. Então, esse complexo ativado, ela é uma estrutura que a gente chama de estrutura intermediária. Ele é de curtíssima duração. Ela tem vida curta. Por quê? Porque quando chega aqui em cima, ou os reagentes voltam, ou a estrutura volta para os reagentes, não consegue subir a ladeira, ou ela desce os produtos para formar os produtos, obviamente. Então, é uma estrutura intermediária, tá? De vida curtíssima, ou seja, de pouca duração. E aí, logo em seguida, se eu tiver energia suficiente para formar o produto, a minha estrutura do intermediário do complexo ativado ela desce e forma os produtos. Então, percebem aqui, ó, meu Deus do céu, nessa equação específica, eu tenho energia de ativação de 40 kcal por mol, ou seja, 40 quilocalorias por mol, minha energia de ativação. Ela foi medida como? Pegando a energia dos reagentes e comparando com a energia do complexo ativado, que é a energia aqui do máximo aqui da barreira, tá? Eu tenho 40 quilocals, tá? E no final também tem um ΔH, que é uma variação de entalpia, que vocês viram lá na termoquímica, igual a menos 6 quilocalorias por mol. Que aí daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso, que é uma questão que eu vou comentar com vocês também, tá? Então a gente tem essas variações aqui. Então é só mostrando para vocês, gente, o gráfico, que eu já acabei de comentar, e mostrando as estruturas contidas no gráfico. Os reagentes são as espécies separadas, o complexo ativado são as espécies ali numa fase intermediária e os produtos já é a fase final, já são os produtos formados, tá? Os produtos que são gerados. Então é importante que vocês entendam isso, tá? Esse gráfico aqui, gente, é a mesma ideia, só que ela está mostrando para a gente uma analogia com um carro, né? Uma analogia com um carro. Então vamos lá, eu tenho um carro, né? E esse carro, eu tenho as várias energias envolvidas aqui nesse processo de subida da ladeira. Então eu tenho o E1, eu tenho o E2 e tenho o E3. Quem é o E1, E2 e E3, professor? São as energias, tá? Então, por exemplo, eu tenho o carro aqui no estado A, né? O carro no estado A. Quero levar o carro para o estado B. Quem que é o estado B, professor? É o carro lá em cima da ladeira. Então, o que é que eu faço? Eu vou usar uma energia E1. Que energia é essa? É uma energia que nós iremos gastar de início para levar o carro da altura A para a altura B. Ou seja, se eu estou aqui no chão, né, na pista, e quero levar o carro lá para cima da ladeira, eu vou o quê? Vou gastar energia. O carro não vai subir a ladeira de graça, ele vai gastar energia. Então, esse E1 é a minha energia envolvida para levar o carro do estado A para o estado B. Então, numa reação química, é no mesmo esquema. É a minha energia envolvida para levar os reagentes até o meu complexo ativado, que é o estado intermediário lá em cima. Tá? Agora, por exemplo, quando eu saio do estado B e venho aqui para o estado C, eu estou o quê? Eu vou fazer o carro descer uma ladeira. Para ele descer a ladeira, ele tem uma energia E2 envolvida. Que energia E2 é essa? É a energia liberada na descida do automóvel. Ou seja, na hora que eu estou descendo a ladeira, eu já estou liberando energia. Então, se eu gastei energia lá no início, o E1, aqui no meu E2, que é a descida da ladeira, eu já estou gastando, eu já estou liberando energia, tá? Nesse processo. Aí alguém vai falar assim, professor, por que você está liberando energia? Que é uma questão de física, né? Estou diminuindo a minha energia potencial. Né? E aí vou ter um saldo de energia que vai sobrar, né? Essa energia vai ser liberada.
Até porque a energia ela não é criada nem destruída, né? Ela é apenas transformada. Aquela lei de conservação da energia. Então, se eu tenho ele lá com energia potencial alta, lá em cima da ladeira, e venho para uma região baixa, vai ter uma sobra de energia aí, porque eu estou diminuindo a energia, né? Então, a energia vai ser liberada, tá? Esse meu E3, aqui de baixo, ó, alguém vai perguntar assim, professor, e esse E3 é quem? Esse E3 é um saldo de energia. Por que é um saldo de energia? Porque alguém vai olhar e falar assim, professor, o E1 é diferente do E2. E realmente é, ó. Olha a altura do gráfico da setinha do E1. Tá aqui, ó. Que é a energia que eu gastei. Agora, olha a altura da seta do E2. É diferente. A seta do E2 é maior. Alguém vai perguntar, professor, e esse saldo de energia, essa diferença de energia, eu vou fazer o que com ela? Esse saldo de energia é justamente o meu E3, que é o saldo positivo de energia. E ele vai depender, obviamente, da diferença das alturas de A e C. E aí vai ser esse saldo de energia que vai definir se a minha reação química vai liberar energia ou ela vai absorver energia. Ou seja, ela que vai determinar se o meu processo é endotérmico, que absorve energia, ou o meu processo é exotérmico, que libera energia. Então aqui, ó, nessa figura, vocês estão vendo aqui, ó, um ΔH de menos 6 kcal por mol, quer dizer o quê? Que a minha reação química, ela liberou energia. Esse menos é para indicar que está liberando. É um processo exotérmico, tá? Então, esse saldo energético, ele é justamente para fazer essa comparação. Então, de onde é que aparece esse saldo energético aqui, professor? É quando eu comparo a energia de ativação com a energia da descida da ladeira, tá? Quando eu faço essa comparação. Se a energia de ativação fosse igual à energia da descida da ladeira, a minha reação teria um ΔH igual a zero, não teria saldo de energia nenhum. Mas a maioria dos casos, essa energia de ativação, que é a energia da subida da ladeira, é diferente da energia da descida da ladeira. Ou é maior ou é menor. E aí, consequentemente, vai ter algum saldo energético, positivo ou negativo. Pessoal, eu falei muito rápido. Estão conseguindo entender essa questão aí que eu estou falando para vocês? Sim. Pronto. Agora, para facilitar a nossa vida e a vida de nossa vida, a minha, como uma pessoa que está explicando para vocês, a de vocês como pessoas que estão tentando entender, a gente vai olhar essa questão aqui para a gente fixar bem essa questão de interpretação de gráfico, tá? Esses gráficos aqui de cinética química, ele costuma cair muitas questões aí que se vocês forem fazer alguma prova de concurso ou Enem, essas coisas, e tiver alguma questão de cinética química, possivelmente vai cair alguma questão de gráficos desse estilo, porque é um gráfico muito comum na cinética química. Por que ele é muito comum? Porque ele é um gráfico que traz os níveis de energia e que você tem que interpretar de acordo com uma reação química. Tá? Deixa eu só ver a hora aqui, gente. Se tiver 10 horas, vocês me avisem que eu estou sem relógio, né? Então ainda temos uns minutos. Tá? Então esse gráfico aqui ele é muito cobrado porque a cinética química é assim, a gente mede a velocidade média de uma reação. Mas muitas vezes eu preciso saber quantificar essa velocidade média e os fatores energéticos envolvidos na velocidade média. Tá? Então a cinética química não estuda só a velocidade, ela estuda também a energia envolvida ali na reação química. Tá? E esse gráfico ele ajuda a interpretar isso. Então é por isso que vocês precisam saber interpretar bem esse gráfico. Tá? Vocês precisam aprender a interpretar bem. E aqui essa questão fala isso, ela fala assim, ó, a partir do gráfico, calcule a energia de ativação e o ΔH da reação A mais B formando C mais D. Então tem aqui a nossa reação A mais B formando C mais D. Se eu perguntar para vocês quem que é os reagentes, vocês saberiam me falar? A mais B? A mais B. Então meus reagentes é A mais B. Deixa só eu ver aqui um negócio, gente, que eu acho que eu vou... Só para me ver aqui um negócio que... Ah, tá. Deixa eu voltar aqui. Eu queria só saber se eu não iria riscar no lugar errado, tá? Então vocês vão... A gente vai fazer essa questão aqui junto, tá? Então deixa só apagar isso aqui, que a gente vai fazer essa questão aqui junto. Então vamos lá. Então vocês já falaram, né, que o meu reagente é o A mais B. Então tá aqui, meu reagente. Consequentemente, meus produtos é C mais D. Agora eu vou perguntar para vocês qual que é o nível de energia dos meus reagentes. Queria que vocês falassem para mim. Aqui eu estou calculando energia. E eu quero que vocês falem para mim. O reagente está em que nível de energia? Lembrando que a energia está em quilocalorias por mol. Falem aí.
20 quilocalorias por mol? Exatamente. O nível de energia dos reagentes é 20, tá? 20 quilocalorias por mol. Eu não vou colocar a unidade aqui para evitar de estar escrevendo minha letra é horrível aqui nesse mouse. Então vamos lá. Mas vocês precisam entender que é quilocalorias por mol. E dos produtos, qual é o nível de energia? 5. 5, né? E lá da minha altura da ladeira que eu preciso para calcular a energia de ativação, lá em cima, ó, que eu vou chamar de complexo ativado. Eu vou colocar CA para indicar que é o complexo ativado, tá? Qual que é a altura dela? 30. 30. 30. Beleza. Aí eu perguntei para você, eu comentei com vocês como que a gente calcula a energia de ativação. Vocês lembram como que a gente calcula? Como vocês acham que a gente calcula? Lembrando, ó, que a energia de ativação é isso aqui que eu estou calculando, ó, é essa altura aqui, ó, tá? É a minha energia de ativação. Como que vocês calculariam se fosse vocês na hora da prova? Ah, pode 20 ser pegar a dos reagentes, subtrair. Eu já tô dizendo aí no gráfico qual que é, então eu não sei exatamente como eu descobriria sem saber disso. Não. Pensem bem. Eu falei para vocês que a gente calcula ela de acordo com o nível dos reagentes e da altura da ladeira. Então, como que eu faria? Um é 30 lá e a por outra é ser 20 20. menos 30. 20 menos 30? Mas 20 menos 30 não vai dar um valor negativo? 30 menos 20. 30 menos 20. Por que é 30 menos 20, não 20 menos 30? Porque essa energia de ativação é a energia que ela vai ser gasta para me subir a ladeira. Se eu colocar 20 menos 30, vai dar uma energia negativa. A energia negativa é a energia que é liberada. E aqui, essa energia não é liberada, é uma energia que eu estou gastando. Eu preciso injetar energia para subir a ladeira. Então, essa quantidade energética ela tem que ser positiva. Tem que ser positiva. Porque positiva quer dizer o quê? Que eu estou fornecendo energia. Tem que lembrar lá da termoquímica. Grandezas energéticas negativas são energia que é liberada. Grandezas energéticas positivas é energia que é fornecida. Então, para eu fazer esse cálculo aqui, eu tenho que ter uma energia positiva, porque eu estou fornecendo energia para poder subir a ladeira. Como é que eu vou subir a ladeira e ainda vou ter sobra de energia? Né? Não existe isso. Então, tá aqui, ó. Então, vamos lá. A energia de ativação ela é medida pela diferença entre a entalpia, ou a energia final do complexo ativado, e a energia dos reagentes. Então, no gráfico, é justamente isso que vocês falaram. Vai ser energia de ativação igual a 30, que é a altura da ladeira, menos 20. Então, a energia de ativação vai ser mais 10 quilocalorias por mol. Então, esse mais está indicando o quê? Que o processo consome energia. Portanto, a energia de ativação vai ser mais 10 quilocalorias por mol, que é 30 menos 20. Deu para entender, pessoal? Sim. Alguém colocou alguma coisa no chat aí? Gases e muito importante. Então vamos lá. Agora a gente vai aprender a calcular a nossa variação de entalpia. A variação de entalpia, que vocês devem ter visto lá vocês viram lá na termoquímica, com o Emanuel, o ΔH, ele é assim, ó, variação de entalpia é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Isso aqui vai ficar muito fácil. Entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Aí vocês vão lembrar, ó, o que é a entalpia dos produtos? É 5. O que é a entalpia dos reagentes? É 20. Então a expressão vai ser quem? Vai ser 5, entalpia dos produtos, menos 20, que é dos reagentes. Então, quem que é 5 menos 20? É menos 15. É menos 15. Aí alguém vai perguntar assim, professor, então se é menos, quer dizer que o processo vai liberar energia? Exatamente, o processo vai liberar energia, que é o saldo energético. Então tá aqui, ó, a variação de entalpia de uma reação é medida pela diferença entre a entalpia final dos produtos e a entalpia inicial dos reagentes. Então no gráfico eu sei, entalpia dos produtos, tá aqui o nível, ó, o nível da entalpia dos produtos, ó, é 5, né? Tá aqui, ó, produto, o nível dela é 5. E menos a entalpia dos reagentes, tá aqui, ó, reagentes, o nível dela é 20.
Então vai ser 5 menos 20. 5 menos 20 é menos 15. Então é um processo que libera energia, tá? Menos 15 calorias por mol. Deu para entender, pessoal? Sim. Sim. Deu Pessoal, que hora é aí no relógio de vocês? Só para mim não precisar sair aqui do slide. 9h56. 9h56. Beleza. Então, gente, eu vou encerrar aqui a nossa aula de hoje, tá? Vocês vão ter aula já já. E aí a gente continua na próxima semana. Então, o nosso próximo passo aqui agora, para a gente finalizar já esse conteúdo, só para mim já deixar vocês cientes, vai ser isso, ó. Nós iremos estudar na próxima aula, tá? Manter. Nós iremos estudar na próxima aula a questão de efeitos de concentração e de outras coisas aqui na processa das reações químicas. Porque até agora, a gente já estudou o efeito da temperatura. A gente viu que à medida que a temperatura aumenta, a velocidade da reação química aumenta. E agora a gente vai ver outros efeitos. Só que antes de ver os efeitos, a gente parou para estudar a energia de ativação, que é uma outra teoria que ajuda a explicar as reações químicas, tá? Então a gente fez isso. Pessoal, deixa eu perguntar só uma coisa para vocês. Tem algum dia da semana que vocês têm horário livre pela manhã dessa próxima semana, antes de sexta, para a gente marcar uma aula a mais? Bom, tem terça-feira, mas acho que é feriado. E aí de quarta e quinta vocês têm aula, né? Na segunda, a gente tem aula só às 8 horas e depois nenhuma. Na quarta já tem história de 8h30 e 10 horas filosofia. Basicamente na segunda-feira. Tá, eu vou dar uma olhada direitinho no horário de vocês e aí se tiver um espaço eu coloco lá no grupo para combinando com todos vocês a possibilidade da gente marcar uma aula a mais na próxima semana. Beleza? De boa. Pessoal, pois bom dia a todos vocês aí. Bom final de semana. E é isso aí, gente. Abraço. Valeu, Valeu, professor. professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia.